bem? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais um Momento da Palavra. A paz do Senhor, povo de Deus. Temos aqui um probleminha técnico aqui no microfone. Oi, som. Muito bem, está tudo direito. Vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um Momento da Palavra aqui no nosso quadro Momento da Palavra. Apresentado aqui, no programa Palavra de Vida, diretamente aqui dos estúdios da Juriti FM 98,7. Meus agradecimentos a você que está aí desde cedo com a gente através do rádio. Você também já pode entrar aí na nossa página no Facebook, Cícero Brito, a nossa página, e você pode aí acompanhar a nossa transmissão ao vivo. Hoje eu quero fazer uso da Palavra de Deus aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Mandando a paz do Senhor ao nosso irmão Paulo, ali da Vila Pimentel, está com a gente aqui. Também nossa irmã Silvia, a paz do Senhor, minha irmã. Fique à vontade aí para entrar aí na nossa live, e acompanhar aí a palavra do Senhor com a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Quero ler com você a partir do versículo 1. Atos, capítulo 10. Lembrando, irmãos, que hoje nós não trouxemos o quadro aí, vai ler de novo, irmão? Hoje o programa ficou meio cheio, Mas amanhã a gente, se o Senhor nos der a oportunidade de estarmos aqui amanhã, estaremos trazendo aí o quadro vai ler de novo, irmão. E atenção, estaremos tocando num assunto um pouco delicado. Então, a gente preferiu deixar para amanhã para fazer com mais calma, para trazer aí todas as referências com muita calma, para fazer você ouvinte ler juntamente com a gente, para não ficar dúvida nenhuma. Então, amanhã, no quadro vai ler de novo, irmão, estaremos tocando aí num assunto muito delicado. Hoje quero trazer para você aqui em Atos capítulo 10, versículo 9, quero trazer alguns esclarecimentos, aliás, Atos capítulo 10 a partir do verso 1. Alguns esclarecimentos, irmãos, a respeito de salvação, a respeito de vida eterna. Vamos lá. Atos capítulo 10 a partir do verso 1, a Bíblia nos diz assim: Havia em Cesareia certo homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente em uma visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Fitando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido como um memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de certo Simão Curtidor, que reside junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Vamos continuar lendo aqui para ficar mais fácil a sua compreensão. Versículo de número 7. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam ainda a caminho e aproximando-se da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. Sentindo fome, quis algo para comer. E enquanto o preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, abaixando-se para a terra.
Nele havia de todos os animais quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. Ouviu então uma voz que lhe disse: Pedro, levanta, mata e come. Pedro, porém, respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum nem imunda. Pela segunda vez disse-lhe a voz: Não consideres comum o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e o vaso foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, admirado, ponderava sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, também chamado Pedro, estava ali hospedado. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pedro, descendo para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Por que motivo viestes aqui? Eles responderam: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi por um santo anjo para que te mandasse chamar à casa dele, e ouvisse tuas palavras. Então, convidando-os a entrar, os recebeu em casa. No dia seguinte, Pedro foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava aguardando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Aconteceu que, estando Pedro prestes a entrar, Cornélio saiu para recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Pedro, porém, o levantou, dizendo: Levanta-te, pois também sou um homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se haviam reunido. Ele disse-lhes: Bem sabeis que não é lícito a um judeu juntar-se ou aproximar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo considerar comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem recalcitrar. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em jejum, observando a hora 9ª de oração, quando diante de mim se apresentou um homem com uma veste resplandecente que disse: Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Manda alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. Assim logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto ele te ordenou dizer. Vamos continuar lendo. Versículo 34. Pedro, abrindo a boca, disse: Reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e pratica a justiça. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, bem conheceis, veio por toda a Judeia, começando desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judeia,
como em Jerusalém, eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou a pregar ao povo e testificar que ele é aquele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Presta bem atenção nesse versículo, verso 43. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vamos finalizar, irmãos, lendo agora a partir do verso 44. Enquanto Pedro ainda dizia estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que a ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias. Muito bem, meus irmãos, li todo o capítulo para ficar mais fácil a compreensão dos nossos ouvintes. Essa passagem bíblica, irmãos, ela esclarece muita coisa em relação à salvação. Existem muitos equívocos, irmãos, quando o assunto é salvação. Vamos fazer aqui um breve resumo. Esse homem chamado Cornélio, a Bíblia nos traz informações de que ele não era um cidadão comum, ele era um centurião, ele era um homem de um cargo importante, irmãos. Você já vê isso aí logo no verso 1. Ele era de Cesareia e era centurião da corte chamada italiana. O centurião, ele era uma espécie de capitão, o qual tinha o domínio, né, sobre 100 soldados, né? Então é basicamente isso. Então ele não era um homem comum, ele tinha um cargo importante. Segundo, irmãos, além dele ter esse cargo importante, ele também era um homem, onde a Bíblia vai nos trazer aqui a informação, a partir do versículo 2, ele era um homem piedoso e temente a Deus. Não apenas ele, mas ele com toda a sua casa, que é, irmão, um grande feito. Uma coisa é você ser temente a Deus, outra coisa é você conseguir ser temente a Deus, você e toda a sua casa, o que não é fácil, né? O que não é fácil. Mas Cornélio, ele era esse homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, digamos que na prática, irmãos, na vida devocional, digamos que Cornélio era muito mais crente do que muitos crentes. Cornélio, mesmo ainda não convertido à fé em Cristo, ele já era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. É tanto que a Bíblia diz, irmãos, que esta vida devocional de Cornélio chamou a atenção de Deus. Suas esmolas, sua bondade chegaram até a presença de Deus.
Mas aí, irmãos, eu já começo a aplicar esta palavra à nossa vida, já esclarecendo algumas coisas em relação à salvação. Por exemplo, Cornélio já era um homem piedoso, temente a Deus, caridoso e que orava continuamente. Então, o que, na opinião de muita gente, já era suficiente para esse homem ser um homem salvo. Porque muita gente pensa, irmão, que se for uma pessoa boazinha, se não fizer mal a ninguém, se for uma pessoa caridosa, se tiver a sua devoção, isso já é suficiente para ser salvo. E aí, irmão, já começa esclarecendo que ninguém é salvo por meio das suas próprias obras. Ninguém consegue chegar ao céu através do seu próprio mérito. Não, irmão, mas se eu for um cara bom, se eu não fizer mal a ninguém, se eu for um cara extremamente caridoso, se eu for extremamente devoto a Deus, isto não é suficiente para te salvar. A prova disso, irmãos, é aqui a história de Cornélio. Vamos lá. Então, Cornélio já possuía tudo isso. Era piedoso, era caridoso, era temente a Deus e orava todos os dias. No entanto, nesse percurso da história, a Bíblia diz, irmãos, que Pedro estava hospedado na casa de um outro Simão, chamado Simão Curtidor. E ali a Bíblia diz que enquanto preparavam algo para Pedro comer, Pedro, ele teve uma espécie de visão. Você vê aí no versículo 10, sentindo fome, quis algo para comer, enquanto preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, uma espécie de visão. E o que foi que Pedro viu nessa visão, irmãos? A Bíblia nos diz aí, a partir do versículo 11, que ele viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, abaixando-se para a terra. E nesse grande lençol, irmão, havia de todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra, aves do céu, e ouvi uma voz que dizia para Pedro, levanta, mata e come. E Pedro, irmão, sem entender nada, Pedro vai dizer na visão o seguinte, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma, coisa comum ou coisa imunda. Lembrando, irmão, que Pedro era um judeu. E os judeus, irmãos, não comiam qualquer coisa, irmãos. Os judeus não comiam todo animal. Os judeus tinham todas aquelas regras já provindas da lei, né? Se você ler, por exemplo, o livro de Levítico, você vai ver que existia uma série de restrições. E Pedro era um judeu. Então, quando a voz dizia, mata e come, então Pedro estranhou e se recusou, porque ali se tratavam de animais imundos. Só que quando você lê aí o versículo 15, pela segunda vez disse-lhe a voz, não consideres comum o que Deus purificou. Vamos resumindo aqui, irmãos. Aquela visão, na verdade, era Deus esclarecendo a Pedro, glória a Deus, que ele não faz acepção de pessoas. E aqui, irmãos, eu já aproveito para fazer outra aplicação. Você vai perceber aqui, irmãos, que muitas vezes a religiosidade, ela é totalmente incompatível com o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque segundo a religião judaica, segundo o judaísmo, um judeu não podia de forma alguma entrar na casa de um gentil. Os judeus consideravam os gentios imundos, comuns. E quando Deus mostra esta visão para Pedro, era exatamente Deus fazendo Pedro entender que não se deve considerar homem nenhum imundo, irmão.
Se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, depois de entender toda esta visão, porque quando os homens enviados por Cornélio batem na porta de Pedro, o Espírito Santo diz: ó, desce e vai com aqueles homens. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, uma das conclusões que Pedro teve naquele momento foi a seguinte: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Está aí no versículo 34, ó. Acompanhe aí, ó. Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e pratica a justiça. Então, a religião dizia que Pedro não podia entrar na casa de Cornélio simplesmente porque ele era um judeu, Cornélio era um gentil. É tanto que, se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que Pedro teve que se explicar aos demais irmãos porque ele foi na casa de Cornélio. Então, irmão, eu já aproveito aqui, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, para lhe dizer uma coisa muito certa. Não se apoie em religião, não se apoie em tradição, não se apoie em devoção, não se apoie em tradição, porque nada disto te garante salvação. Nada disso. Pelo contrário, muitas vezes, a religiosidade, que é o pacote de tudo, da tradição, da devoção, muitas vezes isso serve até de um empecilho, serve de um tropeço entre você e Deus. Então, para que Pedro obedecesse, preste bem atenção no que eu estou dizendo, para que Pedro obedecesse à voz de Deus, Pedro precisou, irmãos, quebrar esse protocolo. Pedro precisou, irmãos, superar esta religiosidade, irmão, que infelizmente ainda existe na cabeça de muita gente. Não, eu sou da religião tal, você é da religião tal, então fique para lá que eu fico para cá. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu irmão, isto não tem absolutamente nada a ver com o evangelho que Cristo pregou. Você quer mais informações sobre isso? Só para a gente não perder o costume, anote primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Você vai ler o capítulo todo, você vai entender. Que lá na igreja de Corinto existia esse partidarismo. Uns diziam assim: nós somos é de Pedro, outros nós somos é de Paulo, outros nós somos é de Apolo, outros diziam nós somos de Cristo. E aí Paulo, irmãos, vai esclarecer ali os irmãos, passando por cima de tudo isso, assim que nem um tratorzão de esteira, dizendo: quem foi que morreu por vocês? Por acaso fui eu, Paulo, que morri por vocês, ou foi Pedro? Quem morreu por vocês não foi Jesus, não? Então você, meu ouvinte, querido ouvinte, em que a gente se enche de alegria em saber que você está do outro lado ouvindo, você que de repente tem resumido a sua fé, a sua religião, as suas tradições, sem questioná-las, sem trazê-las para o crivo da palavra de Deus, já passou da hora de você rever os seus conceitos. Porque religião nenhuma, meu irmão, garante salvação de ninguém. Se fosse assim, irmãos, Cornélio já estava salvo, não haveria necessidade de Deus dizer a Cornélio: ó, mande chamar Pedro, porque Pedro tem algo para lhe dizer. Escute tudo que ele tem para dizer. E aí, meus queridos irmãos, você observa aqui, a partir do versículo de número 36, você vai ver, irmãos, a pregação de Pedro. Uma pregação 100% cristocêntrica, ou seja,
Pedro não falou dele mesmo, Pedro não falou de outro santo, Pedro não falou de um padroeiro, Pedro não falou de tradição, Pedro não falou de costumes, Pedro não falou de dogmas, Pedro falou exclusivamente de Jesus. Não vou ler porque o tempo já acabou, né? Já deu a hora aqui, tá? Já são 14 horas. Vou pedir mais 3 minutinhos aí para a gente concluir. Então, se você ler do versículo 36 até o versículo 43, onde no versículo 43 Pedro está dizendo assim, ó, dele quem? Não é Maria não, irmão. Não é do próprio Pedro não, de São Pedro não. Não é de São João, não é de São Bartolomeu, não é de São, não. Dele quem? De Jesus Cristo. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. É claro e evidente, sem restar dúvida alguma, de que Pedro está se referindo aqui a Jesus Cristo. Basta você ler o contexto aí, a partir do versículo 36. E aí, irmãos, algo impressionante acontece. Quando você lê a partir do versículo 44, a Bíblia diz que enquanto Pedro ainda falava estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Oh, glória a Deus! E a casa de Cornélio estava cheia, irmão, porque Cornélio convidou os parentes e os amigos mais próximos. Quando Pedro chega ali, Cornélio estava com a casa cheia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam naquela casa, causando assim a maior admiração da parte dos judeus que haviam vindo com Pedro, porque na cabeça dos judeus, somente eles eram merecedores, irmãos, do dom da salvação, do Espírito Santo, somente eles. Mais uma vez eu digo para você, meu amigo religioso, que de repente você acha que só tem salvação na sua igreja, só tem salvação na sua religião, onde muitas vezes você coloca a Bíblia de lado e todas as suas tentativas é para trazer pessoas para a sua igreja, para o seu grupo, pensando assim, que só na sua igreja tem salvação, que na sua religião tem salvação. Esqueça isso, meu irmão, isso é ilusão. Salvação só há em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então esta era a admiração dos judeus. Peraí, não era só os judeus que mereciam a graça de serem batizados no Espírito Santo? E como é que Deus agora derrama do Espírito Santo sobre esses gentios? Que negócio é esse? Irmãos, quando Jesus pregava, quando Jesus desenvolveu o ministério dele nessa terra, certa vez Jesus disse algo muito chocante para os religiosos da época dele. Jesus olha para muitos fariseus e escribas e diz assim, ó, em verdade eu digo a vocês, que os pecadores, as meretrizes, os publicanos, estão entrando no reino na frente de vocês, porque vocês ficam na porta, nem entram e nem querem deixar o povo entrar. Esse é o quadro pintado dos religiosos, quando acham que já estão salvos, quando acham que o conjunto de regra que eles obedecem, isto traz salvação para eles. Quando excluem as demais pessoas, se achando melhores, porque estão dentro de uma igreja. Jesus disse para eles claramente, em verdade eu digo a vocês, que os pecadores estão se arrependendo, estão crendo, se arrependendo e entrando no reino na frente de vocês. Porque vocês nem entram e nem deixam o povo entrar, ficam na porta. Então, meus queridos irmãos, aprendemos aqui que Deus de fato não faz acepção de pessoas.
mas que o Senhor, irmão, se agrada, versículo 35, Atos 10 e 35, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e pratica a justiça. Então, fechando aqui, porque o nosso tempo acabou, né? Se tivesse mais tempo a gente levar o negócio para frente, mas o tempo já acabou, né? Finalizo aqui dizendo o seguinte, irmãos: quando Pedro, porém, viu que todos aqueles irmãos, né, agora irmãos, haviam sido batizados com o Espírito Santo, aí Pedro pergunta o seguinte: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E ordenou, presta bem atenção no versículo 48, e Pedro ordenou, o que foi que Pedro ordenou? Ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias. Deixa eu explicar isso aqui. Pedro ainda pregava quando o Espírito Santo desceu e o Senhor batizou a todos com o Espírito Santo. Pedro, vendo isso, Pedro disse: pode alguém recusar as águas, já que foram batizados pelo próprio Cristo no Espírito Santo? Então Pedro deu a ordem para que os irmãos que já haviam recebido o Espírito Santo, assim como ele, deu a ordem para que esses irmãos fossem também batizados nas águas. Então, cumpre-se aí, irmãos, o que Jesus falou antes dele subir. Quando Jesus disse assim, vocês vão por todo mundo, vão pregar o meu evangelho a toda criatura. Vocês vão, irmãos, vocês vão falando aos seus discípulos, vocês vão fazer discípulos e ensinar eles a guardar todas as minhas palavras, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu aqui na casa de Cornélio. Então, meus queridos irmãos, deixa eu fechar aqui. Tire da sua cabeça a ilusão que você vai conseguir encontrar salvação por meio da religião, por meio de tradição, por meio das suas boas obras, por meio dos seus próprios méritos. Não. Salvação encontra-se apenas na pessoa de Jesus Cristo. Finalizo com o que o Senhor Jesus falou e o apóstolo João escreveu. João capítulo 14, versículo 6, onde o próprio Senhor Jesus exclamou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Forte abraço a todos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão acompanhando aqui a nossa live, a paz do Senhor a todos, muita gente, graças a Deus, também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo rádio. O tempo já estourou, vamos apenas agradecer a Deus e nos despedir em oração. Supremo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma edição do programa Palavra de Vida. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, obrigado pela porta aberta aqui nesta emissora, onde temos o grande privilégio e a grande responsabilidade ao mesmo tempo de pregar a Tua Santa Palavra. Pai Santo, nos abençoa, nos encoraja e nos dá a condição, Senhor, de nos mantermos fiéis ao compromisso de pregar a Tua Palavra pura e genuinamente assim como ela é. Abençoa a cada um dos nossos ouvintes, que a Tua Palavra ela seja a boa semente que encontre em cada coração a terra boa, para que nasça, para que cresça e produza muitos frutos para a glória do Teu santo nome. Te apresento, Senhor, aqueles que estão enfermos, que pedem saúde, aqueles que estão, ó Deus, aflitos com algum problema. Senhor, entra com providência na vida de cada um. Assim nós te pedimos e tudo te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, se o bondoso Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. CYV 371